Olá pessoal, vamos a mais uma live. Hoje nosso assunto será uma prosa sobre Deus. Nós vamos conversar um pouquinho aquilo que é possível ser conversado, que a gente consegue falar um pouquinho sobre o Criador do Universo. Para começar, eu convido todos a cerrar os seus olhos, para que possamos agradecer esta oportunidade, agradecer aos mentores da espiritualidade que têm nos assistido neste momento tão difícil da humanidade. Esse momento tão difícil, estamos aqui, podendo refletir, conversar um pouquinho sobre Deus nosso Pai. Nós agradecemos a Jesus, nosso querido Mestre, e acima de tudo a Deus nosso Pai, por esta oportunidade bendita, que possamos assimilar, que possamos receber as energias que caem do alto durante esse nosso pequeno bate-papo. Obrigado, amigos espirituais, por todo o apoio, por toda a atenção que dá a todos nós. Obrigado, Jesus, pelos seus ensinamentos e, acima de tudo, os seus exemplos. E obrigado a Deus, nosso Pai, a oportunidade da vida. Pedimos permissão para dar início a esse nosso pequeno bate-papo. Que assim seja. Pois é, muito tem se falado sobre Deus. É um tema assim um tanto quanto delicado, falar sobre Deus, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos diz o seguinte: o que é Deus? E a resposta não podia ser outra, Causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo que tem no universo está Deus lá, Então a gente começa a pensar, espera um pouquinho, se ele é a causa primária de todas as coisas, como espírita que somos, nós então temos que pensar o quê? Hoje, atualmente, nós estamos aí no problema da pandemia. Esse micro-organismo aí, essa bactéria, esse vírus, ele não é visível a olho nu, Tanto tem aí o problema da distanciamento social, contato, mas a gente não vê ele. Só que se eu pegar um instrumento de precisão, de alta potência, um microscópio eletrônico, nós conseguimos enxergar esse vírus, tão minúsculo que ele é. Pois é, ali Deus está presente, porque toda a formação de vida pertence a Deus. E se nós pudermos quebrar esse vírus em pedacinhos, chegar às moléculas, ali está presente Deus. Se nós conseguíssemos quebrar essas moléculas e chegar aos átomos, a mesma coisa. E quebrando esses átomos nas partículas subatômicas, continuamos tendo a presença de Deus. E se virarmos ao contrário, sairmos do micro e irmos para o macro, nós vamos chegar nas grandes galáxias, Ali está presente Deus. Só que na nossa pequenez, na nossa, tão curta capacidade de enxergar, não sabemos a grandiosidade que tem esse universo. Existem estrelas, nós temos uma aí do lado de fora, o Sol, É uma estrela. Mas existem estrelas no universo milhões de vezes maiores que o nosso Sol. Olha, a Terra é grande, quem já andou de avião sabe, A Terra é muito grande. O Sol é algumas milhares de vezes maior do que a Terra. E existem estrelas milhares de vezes maior que o nosso Sol. E em tudo está Deus. E as grandes galáxias? Se a gente quiser sair hoje com a nave espacial aqui da Terra e ir para o centro da nossa galáxia, denominada Via Láctea, nós levaríamos 400 mil anos para chegar lá.
é muito grande, é algo assim que foge qualquer coisa à nossa compreensão. E Deus está por trás de tudo isso. Então, quando a gente vai falar de Deus, é uma coisa. Tanto que a outra pergunta do Livro dos Espíritos é: qual é a constituição de Deus? Como é Deus? Primeiro, ele é a causa primária de todas as coisas, mas o que ele é? A resposta também não podia ser outra. Falta em vocês ainda um sentimento para entender a intimidade de Deus. Mas aí nós vamos pensar o seguinte: desde os primórdios da humanidade, o homem tem dentro de si a concepção de Deus. Joana de Ângelo nos ensina, quando ela vai falar do self, ela vai dizer nos seus livros que em algum momento da nossa criação como espírito foi-nos colocado uma centelhazinha, uma coisa identificando a existência de Deus. Um ponto dizendo, existe Deus. Lá no passado, quando nós éramos ainda seres extremamente primitivos, nós olhávamos para o céu, pela chuva, para as estrelas, para o sol, para a lua, e ali identificávamos Deus, porque não sabíamos interpretar de uma outra forma. Nós evoluímos, começamos a entender Deus já de uma forma, vamos dizer, antropomórfica, ou seja, relacionávamos Deus com o nosso corpo físico. Então houve um momento, tanto é que na mitologia grego-romana, Deus é um velhinho porque o idoso tem sabedoria, tem experiência. Então Deus é um velhinho, de barba branca, de túnica branca, uma coisa mitológica, que não é a realidade. Deus transcende a isso, como se o único tipo de ser vivo do universo fosse nós. Não, o espírito está em toda parte do universo, os corpos vão modificando de acordo com o planeta que está vivendo aquele espírito. Né? Disse no Livro dos Espíritos também Kardec, de que o perispírito se adapta à estrutura do planeta em que está nascendo o espírito. E aí nós vamos percebendo que lá atrás nós tínhamos uma visão de Deus bastante deturpada, né? Mas era o que nós tínhamos para o momento. Nós pegávamos um pedaço de madeira, esculpia uma imagem e ficava adorando aquilo. Vamos ver isso no Velho Testamento, quando Moisés sobe a montanha e deixa o povo, os primórdios do povo hebreu lá embaixo. Eles montam o que se diz na Bíblia, o bezerro de ouro, e começam a adorá-lo. Há uma necessidade de todos nós da adoração de um ser superior. Pois bem, com a chegada de Jesus, nós já estamos um pouquinho mais em condições de entender Deus. E Jesus, sabendo ainda das nossas limitações, nos mostra Deus como Pai. Até hoje nós identificamos e enxergamos Deus como Pai. Foi vamos dizer assim, uma sacada muito, muito feliz de Jesus. Por quê? Porque Pai é aquele que quer o bem dos seus filhos. Em tese, é isso, né? Então, ele vai se reportar a Deus sempre como Pai, como aquele que, não digo controla, mas vai ter sempre a sua proteção para todos os seus filhos. E nós conseguimos, então, na época de Jesus, sentir um pouco melhor a ideia de Deus. Todas as parábolas de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus se sustentam em cima do contexto de um pai superior, um pai infinitamente bom. Lembram daquela passagem do filho pródigo, em que o pai tem 2 filhos, um pega e fala, eu quero ir embora, eu quero viver minha vida, pega a parte dele e vai embora, gasta. Pródigo quer dizer gastão, tá? Não é prodígio, pródigo. Filho pródigo vai, gasta todo o dinheiro dele, gasta tudo, e se vê acabado, e volta para o pai. E o pai faz o quê? O recebe de braços abertos. O outro fica com ciúmes, e aí mostrando que o outro, como acontece com muitos de nós, ficou próximo do pai, mas não porque o amava, mas por interesse. E o pai, pela sua sabedoria, sabia que o outro estava junto com ele não por amor, mas por interesse. O que acontece com muitos religiosos, quando nós
nos reportamos a Deus numa condição de negociata. Isso não é o correto, né? Vamos fazer o bem? Vamos. Mas eu vou fazer o bem porque depois que eu morrer eu quero chegar na espiritualidade e ficar num lugar legal. Eu não quero ir por um umbral. Então está fazendo bem porque está objetivando resultados positivos. Né? Quando aquele que vai na lotérica joga, acabou de jogar, na hora que está saindo, faz, ai Deus, se eu ganhar eu dou 10% para os pobres. Né? É para os pobres, né? Não é, né? Já começa a negociação. Sempre nós estamos negociando. Na verdade, nós temos que fazer o bem pelo bem. Fazer o bem por quê? Porque é legal fazer o bem. Amar o próximo por quê? Porque é bom amar o próximo. Nos dá um prazer indescritível amar o próximo, perdoar o próximo, fazer o bem ao próximo, sem esperar de verdade, nenhum retorno, a não ser o simples fato de ver o outro feliz. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos pergunta: o que é caridade? E o Espírito diz: respeito ao próximo, amor ao próximo, ajudar ao próximo. Não fala em caridade material. Caridade é muito mais amplo. Não que esteja errada a caridade material, ela é importante, mas ela faz parte de um contexto muito mais amplo. A caridade é caridade no falar, no ouvir, tudo isso é caridade. E a resposta é muito taxativa: o respeito à criatura humana, o respeito ao seu próximo. Por isso que, lá no começo, na época de Jesus, nós começamos a entender um pouquinho de Deus. Por quê? Porque naquele momento, e até os dias de hoje, muitos irmãozinhos nossos, eles ainda entendem Deus, aquele ser vingativo, né? Deus tem o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Mas isso não existe. Todos pertencem a Deus. Todos. O mais vil dos homens, aquele que nos cria uma sensação muito ruim, infelizmente, ele cria uma energia ruim, ele está numa fase do seu desenvolvimento espiritual muito difícil, mas um dia ele também vai ser um ser do bem. Pode demorar 1000 anos, 5000 anos, 20.000 anos, 100.000 anos, não sei quanto tempo vai demorar. Mas um dia ele vai tornar-se um ser de luz também. Porque disse Jesus: nenhuma de minhas ovelhas se perderão. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso é uma verdade. Então, nós vamos ver que há um contexto do Deus vingativo, do Deus cheio de paixões, e um Deus que a doutrina espírita nos mostra que é Deus imparcial, o Deus que criou leis e disse: vivam segundo essas leis. E as leis de Deus, as leis morais, sim, as leis morais, mas todas as leis que tem no universo são de Deus. Vamos lá, você construiu uma casa, a casa caiu. É castigo de Deus? Não foi obedecido certas leis de Deus da área de engenharia. Aquilo também são leis de Deus. Tá, tem os cálculos de engenharia. Se você fizer errado, a casa cai. Mas isso não é castigo de Deus. Ou isso, até porque Deus não castiga ninguém. Os atos infelizes de nossa parte, nós temos que vê-los não como pecados, mas como um aprendizado a não fazer de novo. Normalmente a gente faz de novo, e de novo, e de novo, né? Mas uma hora a gente aprende. De tanto sofrer os atos dessas atitudes, o resultado dessas atitudes não muito felizes. Então Deus nos dá uma coisa maravilhosa que é o livre-arbítrio. E Ele nos dá uma expressão de amor que na minha concepção é a maior de todas, chamada reencarnação. A oportunidade de nós voltarmos 1, 2, 3, quantas vezes for necessário neste planeta ou em outros, porque agora estamos na transição planetária. Muitos irmãos, quem sabe nós, não teremos, eu falo por mim, de repente eu não vou ter condições espirituais de ficar nesse planeta. Serei transportado para um planeta primitivo.
né? E vou ter que continuar a vida lá. Pode ser que a espiritualidade entenda, não, esse cara aí dá pra gente dar um jeitinho aí, vamos botar ele aí, vamos dar mais uma oportunidade. Bom, quem sabe? Mas a reencarnação vai continuar existindo, seja nesse planeta, seja em outro. Nossa evolução vai continuar. Quando nós estivermos num planeta mais primitivo e pudermos voltar aqui para a Terra, ótimo, voltamos e continuamos a nossa escalada infinita da evolução. Chega um momento que aparece uma maior maturidade para com o planeta começa a entra numa fase mais lógica, mais intelectual, o planeta entra numa fase de um entendimento melhor das coisas da ciência, e nasce Allan Kardec. E os espíritos se utilizam de sua capacidade lógica racional e passa para Kardec os ensinos espíritas. E aí nós temos a maravilha da doutrina espírita, mostrando para nós Deus agora numa concepção muito mais ampla, mostrando para nós não mais aquele Deus particular, mas um Deus muito, muito, muito mais universal, entendendo que a Terra não é o único planeta habitado, Deus não está simplesmente vinculado às nossas paixões, ele é um ser que interpenetra todo o universo. Então, uma prosa sobre Deus é para que nós entendamos que quando nós estamos fazendo uma oração, nós estamos pedindo, esse pedido vai vir. Não muitas vezes do jeito que a gente gostaria, mas ele vem. Se a gente, como disse um vídeo que eu assisti, se a gente pede paciência, Deus não vai dar paciência, mas ele vai nos dar a condição de ser paciente. Ele vai nos dar as oportunidades para exercitar a nossa paciência. Quando nós pedimos a Deus que nos ajude assim ao assado, essa ajuda vai vir. Agora, essa ajuda vai vir dentro de uma frase que eu aprendi nos livros do Chico, quando André Luiz diz assim: Deus opera os milagres nos homens através dos homens. Olha que coisa interessante. Eu vou dar um exemplo. Eu dei esse exemplo em uma outra palestra e eu achei que ficou um exemplo bem caracterizado. A pessoa está desempregada, ela está chateada. Um momento tem milhões de pessoas assim, não só no Brasil como no mundo todo. E a pessoa sai em busca de um emprego. E ela vai pedir a Deus na sua oração para que Deus o ajude a encontrar um emprego. Para que Deus o ajude numa seleção que ele vai participar, que ele seja feliz nessa seleção, para que ele seja alguém que possa ser escolhido. E ele sai pela rua em busca desse emprego. E ele vai, bate numa porta, bate na outra e não tem sucesso. Mas ele não perde a fé em Deus de que ele vai conseguir. 1 dia, 2 dias, 10 dias, vai indo. Num dado momento ele encontra um amigo na rua. Veja, ele encontra um amigo, o amigo fala: e aí, tudo bem? Ele fala: tá tudo bem, estamos aí, tá legal, mas caramba, estou desempregado. Você está desempregado? Puxa vida, toma aqui meu e-mail, manda o teu currículo que eu tenho um amigo que eu acho que pode pegar você. E aí ele vai para casa, todo feliz, manda o e-mail para aquele colega, o colega pega o e-mail dele, manda para o amigo que porventura pode dar uma oportunidade de emprego, mas vai vendo. E esse amigo olha e fala: mas esse currículo não serve para mim, eu não tenho uma vaga para esse currículo. Mas espera aí, eu acho que eu tenho alguém que pode servir. Veja como que Deus, como que a espiritualidade trabalha e leva esse currículo para uma outra pessoa. Veja, como nós temos que ter fé. E essa outra pessoa pega e fala: puxa vida, esse currículo bate comigo, eu quero. Manda chamar, faz as entrevistas, aí você tem que mostrar a sua capacidade e arruma seu emprego. Como chama o nome disso? Milagre. O milagre não vai ser uma luz dourada que vem do céu abrindo as cortinas, mas será sem dúvida nenhuma uma demonstração do amor das criaturas para com as criaturas, como nos oferece, como nos ensina Jesus, como está escrito nos seus ensinamentos. Pois é, e aí nós vamos
aprendendo aos pouquinhos que esse Deus maravilhoso, ele está sempre ao nosso lado, de uma forma ou de outra. Mas aí vem mais uma historinha, que eu sempre contei, eu acho ela muito legal, até anotei aqui. Para que nós possamos entender um pouquinho Deus, eu tenho uma historinha que o seu Alberto Cruz uma vez me ensinou e nunca mais eu esqueci. Eu queria ser Deus para mudar o mundo, eu queria ser Deus para acabar com os conflitos, com a dor, com o sofrimento. Eu queria ser Deus para ter somente alegria. Todos na humanidade ser feliz. Esse filósofo pensou um pouquinho, pensou e falou, se eu tivesse o seu amor, eu deixava tudo do jeito que está. Porque a nossa visão é imediatista e muito curta. Esse Deus, Senhor, Lorde, a força, dê o nome que queira dar para ele, ele está em toda parte, como nós já aprendemos, e tem o controle de todo o universo. Nada está perdido. Também tem uma passagem de Jesus, quando Pedro diz, mestre, tu és perfeito, ele diz, não, perfeito é meu Pai que está no céu. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus sabia, ou melhor dizendo, Jesus sabe da grandiosidade que é o arquiteto do universo. Esse arquiteto do universo criou Jesus, criou eu, criou todos nós. Esse arquiteto do universo, ele está em todas as religiões, ele está em todas as filosofias, ele está em todos os mundos. Quando nós fizemos as nossas orações, que no seu tríplice aspecto, quando nós pedimos a Deus, é natural, todos nós pedimos uma ajuda, uma questão de saúde, ou seja, uma coisa ou outra, nós fazemos essa súplica, nós beijamos os pés de Deus. Num outro momento, nós fazemos a gratidão, quando nós beijamos o rosto de Deus, pois conseguiu emprego. Obrigado, meu Deus, obrigado. Muito obrigado, amigos espirituais, pelo emprego, a gratidão. E o ponto mais alto de toda a oração é quando nós tivermos a capacidade de dizer, Pai, cumpra-te a tua vontade e não a minha. Como disse Jesus naquele madeiro infame, naquele momento terrível, que ele se viu abandonado por todos aqueles que ele tanto amava, pois aqueles que ele tanto amava eram seres imperfeitos em processo de evolução, e ele assim sabia. Ele sabia perfeitamente tudo aquilo, mas o seu amor pela humanidade é tão grande, mas tão grande, que ele recusou acessos maiores na espiritualidade para ficar aqui na Terra ajudando essa humanidade a crescer. Por isso, disse ele, naquele momento fatídico, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Somos crianças ainda. Pois é, por isso que a doutrina espírita, ela nos ensina Deus de uma forma lógica, de uma forma muito racional. Só que é importante, para finalizar o nosso bate-papo, que entendamos que a aceitação de Deus, em primeiro lugar, é um processo do coração. A gente aceita Deus. Por quê? Porque eu aceito Deus. Eu acredito em Deus. Mas se é espírita, não tem uma coisa racional, num primeiro momento, não vamos nos iludir. Nós aceitamos Deus no nosso coração. Eu acredito em Deus. Num segundo momento, nós vamos passar a raciocinar sobre essa nossa crença em Deus. Pelo tamanho do universo, pelas características do planeta, pelas obras que estão aí no planeta, que são tudo obras de Deus. Ah, nada, imagina, que obra de Deus? Isso aí é a natureza que fez. Tá, mas quem fez a natureza? Quem fez as montanhas? Quem criou as leis
todas as leis da física, da matemática? Quem criou todas as leis da química, as leis morais? Quem criou todas as leis que regem o universo? Leis que estamos descobrindo agora, no começo do século XX. Einstein nos mostrou as leis da relatividade, que muda totalmente uma série de conceitos antigos, as leis da física quântica, que vem mostrar uns paradoxos assim que, nossa, muito, muito, muito maravilhoso. E aí? Tudo isso faz parte de Deus. Tudo isso é um pedacinho da grandiosidade desse nosso Pai. Quando nós formos orar, vamos procurar lembrar que Deus é infinito em todos os seus atributos. Deus, Ele nos ama profundamente. Mas o tempo urge e nós precisamos começar o processo de parada, porque vamos fazer agora a nossa vibração. Vamos deixa eu pôr aqui uma música para que a gente possa melhor. A música nos ajuda, né, a nos transportar no processo vibracional, nos ajuda a nos ligarmos melhor à espiritualidade. Nós vamos cerrando os nossos olhos, respirando profundamente. Vamos imaginar essa nossa nave maravilhosa, a Mãe Terra. Essa terra linda que nós habitamos. E vamos vibrar muito amor para ela, para todos os continentes, para todas as nações, todos os povos, para que possamos juntar a nossa humilde vibração com vibrações positivas do mundo todo, onde se faz nesse instante, para todos juntos melhorar a vibração do planeta Terra, melhorar a vibração de relação entre as sociedades, entre os povos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, esse Brasil que tanto está sofrendo, que tantos problemas enfrenta. Vibrar para que aqui possa reinar a paz, o amor, o entendimento, a fraternidade. E possamos implantar, todos nós, o coração do mundo e a pátria do Evangelho em terras brasileiras. Vibramos pelos hospitais, pelas escolas, pelas religiões. Vamos vibrar. Vibrar amor por aqueles que se encontram desempregados e não são poucos. Essa provação coletiva dessa pandemia que afeta as pessoas em diferentes formas, que a nossa vibração possa vir para acalmar, para dar um pouco de lucidez a todos, encontrar os seus caminhos, encontrar as suas soluções. E para que todos lembrem que sem caridade, sem amor, nós não vamos a lugar nenhum. Vibrar por aqueles que ainda se entendem como os nossos inimigos, que eles possam ter a compreensão que somos todos filhos do mesmo Pai. Vibrar por aqueles que se dizem nossos amigos, aqueles que realmente são nossos companheiros de luta, de trilha, de batalha pela vida. Vibrar pelas pessoas muito queridas por nós, para que eles possam receber o nosso carinho,
o nosso amor. Nesse instante, cada um pensa em algumas pessoas em especial que gostaria de emitir uma vibração de amor. Vibrar pelo nosso lar, pela nossa casa, que aqui possa, e na casa de cada um de nós, tenhamos a paz, o entendimento, a fraternidade. Vibramos por todos os que coabitam a nossa casa, para os nossos animaizinhos de estimação, por que não? Porque todos eles são filhos de Deus. E vibrar por fim por nós, para que possamos aprender e exercitar os ensinos de Jesus no nosso coração, para que possamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, e assim poder mudar os nossos destinos. Obrigado, amigos da espiritualidade, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, nosso querido Mestre, Maria, com toda a sua equipe de trabalhadores. E agradecemos a Deus, nosso Pai, esta oportunidade bendita de estarmos aqui. E que assim seja. Graças a Deus.